Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. Chegou agora, ainda não é inscrito, gostou do vídeo? Se inscreva, deixa seu like, seu joinha, compartilhe, que hoje eu vou contar duas histórias sobrenaturais para vocês. Histórias aí que uma aconteceu comigo e a outra com o meu marido, né? Eu vou chamar ele aqui de marido, o Leonardo, quando a gente morava na roça. Ele quando ainda era solteiro e eu, gente, quando eu já tinha casado com ele. Aconteceu de a avó dele era idosa, né? Já estava já numa idade bem avançada e ela tinha um problema de saúde. Vivia essa tia do meu marido e a avó dele, né? Moravam no interior, na roça, assim como eu também morava, há uns 10 anos atrás, tá? Então essa tia dele precisou ficar na cidade e vocês sabem, gente, roça mesmo, de antigamente, interior, hoje em dia tá mais fácil, mas antes só tinha mesmo um ônibus que era um de manhã e chegava às 5 da tarde, saía às 6 da manhã e só voltava aí às 5 da tarde. Então se você perdeu, acabou, né? E ela precisou dormir, ela foi resolver um assunto na cidade e infelizmente ela não ia poder voltar. O Leonardo, né, na época, meu marido, estava trabalhando na cidade e precisou, não tinha ninguém para dormir com ela, então precisou de alguém para poder dormir com a avó do meu marido. E aí ela me perguntou se eu podia dormir lá e tal, aquela noite, para fazer companhia, porque ela já estava idosa e ela tinha um problema que ela já estava assim com algumas travas no corpo, vamos assim dizer, né? Ela estava travando. Se ela baixava, ela não conseguia levantar, então tinha que ficar assim de olho. Enfim, gente, coisa mesmo da saúde, né? Da idade. E eu falei que sim, não teria problema nenhum, né? E aí eu fui dormir lá. A gente jantou, tudo bonitinho e tal, e aí a gente foi dormir. Gente, lá para umas 2 e alguns quebradinhos da manhã, eu falo, e daqui a pouquinho eu já vou dizer para vocês porque que eu sei a hora exata. A gente tava dormindo e tal, e aí eu acordei com a seguinte frase. Eu dormi num quarto, né? E aí tinha uma janela nesse quarto, fechada e tal. E aí eu acordei com a seguinte frase: Oi! Exatamente assim, tá, gente? Sussurrando. Oi! Aí eu acordei de repente e fiquei parada assim. Aí de novo, oi! E essa voz, gente, ela parecia muito com a tia do meu marido, tá? Uma outra tia dele que morava um pouco distante, a uns 2, 3 minutos, né, do lugar. Inclusive a gente tem uma casa até hoje no lugar. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, dona fulana na janela, e tava bem encostado, como se alguém tivesse encostado na janela e tivesse falado, oi! Mas, gente, era duas. Aí eu tinha na época um dos primeiros tablets que tinham sido lançados, gente, isso há uns 10 anos atrás. 10, 11 anos atrás, tá? E era um tablet branco, eu acho que eu tenho ele até hoje, inclusive, lá na casa, lá na roça, né? Que eu tenho uma casa ainda na roça, lá no interior, a gente tem o nosso sítio lá. E aí eu tava com esse celular na casa, né? Dessa avó do meu marido, e aí tava do meu lado. Nessa época não tinha internet, não tinha, gente. Era um pendrivezinho que a gente colocava, né? Pra poder ver a internet. Era bem bizarro, né? Aí eu olhei assim, do meu lado, acendi assim a luz do tablet. Eram 2h20 da manhã. Eu não respondi, é claro que não. E fiquei quietinha ali. Deixei passar ali mais ou menos uns 20 minutos e não ouvi mais nada. Aí eu levantei, fui no banheiro e voltei. Quando eu voltei, a avó do meu esposo falou assim: Thelma. E aí eu fiquei até com medo de responder, né? Porque eu não sabia se era aquela mesma voz. Gente, assim, é algo surreal. As pessoas falam: ah, não, mas foi imaginação. Não tem. Você não tem. Como eu vou dizer pra vocês? Quando acontece algo sobrenatural com você, é diferente. Você sente, o seu corpo sente, os seus instintos te alertam. Parece que o seu instinto se sabe que aquilo ali não é normal, aquilo ali
realmente tem alguma coisa de esquisita e estranha ali. Eu não respondi. Aí ela, Thelma, me chamou de novo. Aí eu falei, pois não, dona fulana, tudo bem? Aí ela, foi você que levantou para ir no banheiro? Aí eu falei, foi eu mesma. Ela, então tá bom. Não ouvi mais nada durante a noite, demorei a dormir novamente, mas dormi, beleza. No outro dia, levantei, fui fazer café, né? Fiz café. Né? Quando eu sentei na mesa pra gente poder tomar café, né? Que ela tomava café sem açúcar, ou pelo menos ela tentava, tadinha. Eu não toquei no assunto. Aquilo ficou assim, sabe, martelando na minha cabeça, mas eu não toquei no assunto. Eu não falei nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu não toquei no assunto. Aí quando a gente tá tomando café assim, ela falou assim: por acaso você ouviu alguém chamando essa noite? Ai, gente, eu gelei quando ela falou. Aí eu olhei pra ela assim, falei: sim, dona Fulana, eu ouvi. Mas eu não ia comentar nada não, mas já que a senhora falou, sim, eu ouvi uma voz falando oi 2 vezes. Óbvio que eu não respondi, eu pensei que era a senhora me chamando e realmente, gente, eu achei que era ela. Mas assim, não tinha nem lógica ali, não tinha, a voz não era dela, é, nossa, foi muito estranho. Até hoje assim, eu acredito no sobrenatural porque até hoje e aconteceu comigo, né? Passou assim, gente, por mim, então eu posso dizer que o sobrenatural ele existe. E aí eu falei com ela, né? Eu nem ia comentar nada não, mas já que a senhora falou, sim. Aí me chamou 2 vezes, não que me chamou, né? Falou 2 vezes, oi, aí repeti pra ela. Aí ela, eu ouvi, depois você levantou e foi no banheiro, né? Eu falei, bem depois, né? Demorei mais ou menos uns 25 minutos, falei com ela. Ela é aqui realmente sempre tem alguma coisinha. E realmente, ali, aí quando meu marido chegou do serviço, eu falei com ele, né? Que ele trabalhava 3, 4 vezes na semana e vinha embora toda sexta-feira. Aí eu falei com ele, falei com a tia do meu esposo quando ela veio embora, né? Eu falei com ela. E assim, gente, nunca mais eu dormi lá, mas não foi de medo, não. Foi porque realmente nunca mais precisou eu ficar com ela. Mas assim, esse é o meu primeiro relato, assim, isso aconteceu comigo, foi algo real, algo, sim, assustador, porque foi de madrugada e você não tá esperando, você sabe que não tem ninguém ali. Não há possibilidade nenhuma da tia dele ter saído de longe onde ela tava, de madrugada, né? Para chegar na janela e falar: oi! Não existe isso, não tem. Bom, vou pro segundo relato. Meu marido falou que nessa mesma casa, realmente era muito estranho, já era casa de outras pessoas, depois o avô dele morou lá e tal, e até hoje tem, gente, essa casa, só que eles reformaram, né? Essa casa, a tia dele reformou essa casa. A avó dele já faleceu. Se eu não me engano, ela faleceu em 2013, né? E aí ele me conta, de vez em quando ele me conta, o avô dele também me contava umas histórias muito estranhas, muito cabulosas, enfim. Mas a história que meu marido contou, sobrenatural, é que ele falou que, inclusive, quando eu toquei nesse assunto, né? Falei, aconteceu isso. E aí ele falou assim, você não sabe de nada, se eu parar pra te contar as histórias que eu vivi, que ele foi criado naquela casa, né? Com os avós dele, quem criou ele foi os avós. Ele falou assim, se eu te contar o que eu vivi naquela casa, você nem acredita. Aí ele me contou uma, né, que eu tô lembrando aqui agora, eu vou contar pra vocês. Se vocês gostarem, depois eu volto aqui e conto outra pra vocês. Ele me falou que uma vez estava ele, o avô dele, a tia e a avó sentada na mesa já à noite, conversando e tal. E diz ele que lá era aquelas portas onde eram divididas na parte de baixo e na parte de cima, que você pode empurrar tanto para baixo quanto para cima, que abre. Ela é uma porta grande, só que quem é da roça vai saber de que tipo de porta que eu tô falando. Hoje em dia não é mais assim, eles trocaram, né? E aí diz que estavam ali conversando e tal, e batendo um maior papo. E o avô dele, né, tinha um conhecido, né, de longa data, que sempre falou assim: quando eu morrer, fulano, vocês fiquem tranquilos que eu vou vir aqui avisar vocês que eu já parti desse mundo.
Só que assim, conversa mesmo do povo de antigamente. E aí diz que estava lá conversando e tudo, e diz que de repente sentiram algo estranho, parece que o clima mudou do nada, e diz ele que não era tarde da noite, isso era umas 7, 8 horas da noite, mais ou menos. E diz ele que o clima, sei lá, diz ele que parece que o ambiente ficou esquisito. Diz ele que de repente parece que teve um silêncio total, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, mas diz ele que a casa já estava fechada, né? E eles estavam na cozinha, porque ela tinha uma mesa de cimento, gente, enorme, né? Que cabia lá, eu acho que uma mesa de 6 pessoas, mas só que de cimento. Então todo mundo se reunia ali ou para jantar ou para tomar café, era ali. E aí ele. E tem até hoje, inclusive, tá? E ele. E ele falou assim que tava lá conversando com o avô conversando, né? E diz ele que de repente, assim, diz ele que viu a porta tremer, diz ele que aquilo foi presenciado, diz ele que ele presenciou o avô, a tia e a avó dele. Diz ele que a porta deu aquela tremida e diz ele que veio uma mão por dentro da porta, para tentar abrir a tramela da porta. Diz ele que a porta estava assim e a mesa assim e eles assim de frente para a porta. Diz ele que ele viu de canto de olho porque ele estava de lado, assim sentado de lado, mas o avô dele estava de frente, a avó dele também e a tia na lateral, de frente para ele. Ele falou que ele viu mesmo uma mão que não teria como essa mão entrar por dentro da porta, e dizer que atravessou para poder abrir a tramela. Diz ele que na hora o avô dele gritou, né? Falou, eu não me engano, se eu não me engano, ele falou: sangue de Jesus tem poder, ou Ave Maria, alguém morreu. Foi assim que, né, que o pessoal era muito devoto. E diz ele que na hora que ele fez assim, ele só viu a mão saindo. Diz ele que viu aquele vulto, né, saindo. E diz ele que o avô dele, na hora, falou assim, ó, se preparem para receber a notícia que alguém faleceu, alguém morreu. E é alguém muito querido e conhecido, porque veio avisar. Gente, meu marido falou que não demorou nem 10 minutos. Chegou alguém de moto, que lá é um quintal enorme, tem uma cachoeira, inclusive, no quintal da casa. Diz ele que chegou um conhecido que diz ele que antigamente era muito assim, alguém morria, um dos parentes iam, né, pegava moto ou carro, antigamente diz ele que era muita moto, carro quase ninguém na roça tinha. E diz ele que parou alguém e buzinou, aí diz que o avô dele falou, ó, vieram avisar. Mas aí o avô dele falou, ó, não saiam, espera que vão insistir ou vão vir até a porta, não vão lá. E aí diz que essa pessoa deu uma buzinada mais de 7 vezes, aí foi quando o avô do meu marido abriu a janela que dava para esse quintal e falou, opa! Aí ele, ô, seu fulano, sou eu, fulano de tal, assim, assim. Aí ele, ah, é? Se chegue, aconteceu alguma coisa, né? Ele, eu vou aí. Aí diz que ele desceu da moto e foi lá, eu vim avisar que fulano de tal faleceu agora, às 7 alguma coisinha, e eu vim avisar, né, que ele faleceu, e aí eu vou na casa de fulano, eu vou na casa de ciclano, se vocês puderem avisar fulano, que aí um ia passando pro outro, que às vezes não ia dar tempo dele passar na casa de todo mundo, né, pra avisar. Meu marido falou que olhou pro avô dele, o avô dele olhou, a gente já sabia, ele veio aqui avisar, era um senhor, ele veio aqui avisar, diz que a pessoa falou assim, ele veio, sim, ele veio avisar, inclusive ele falou comigo, ele sempre falava que quando ele fosse partir, que ele viria, para não se preocupar, que ele viria aqui avisar, e ele veio mais cedo, ele veio justamente nesse horário, entre 7 e 7h30, por aí. E aí tá, né? Ele foi embora e aí meu marido, aí disse que ele fechou, né? O avô fechou a janela. Aí a avó dele tinha esse costume, né? Pegou uma vela, foi pro quintal, acendeu uma vela para essa pessoa que havia falecido
E eles fizeram uma reza. Meu marido falou que a tia fez uma reza, depois a avó dele acendeu uma vela também e fez uma reza também. E assim, gente, acontecia muita coisa estranha, esquisita nessa casa. Meu marido falou assim que realmente a casa era literalmente mal assombrada mesmo, acontecia fenômenos lá dentro. Eu tenho mais dois aí para contar para vocês, mas para no vídeo não ficar muito longo, se vocês gostarem, clica aqui embaixo, se inscreva, deixa o like de vocês aqui, que eu venho então postar vídeos para vocês aí, esses dois relatos no próximo vídeo, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, mais uma vez, se inscreva, deixa seu like, seu joinha, compartilhe e a gente vai se encontrar aqui então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!